Fala, meus queridos, tudo bem? Pô, que prazerzaço estar aqui com você de novo no Inglês que Cai na Prova, o programa que visa fazer o quê? Ué, contar pra você o que cai na prova, uma vez que eu sei o que cai na prova, tá certo? Aliás, tenho estudado muito essa coisa de concurso público e a gente encontrou um viés aqui há alguns anos, nós do Aprova Concursos, e demos esse presente pra você, como eu já comentei anteriormente, tá certo? Hoje temos uma questãozinha da ESAF. ESAF, cara, olha que sensacional, tô lendo aqui minhas anotações, né? Que é a escola... Vamos pôr aqui na tela para você ver. Escola de Administração Fazendária, certo? Escola de Administração Fazendária, uma banca exigente também, que aqui traz um pouquinho de vocabulário da área de economia. Hoje o texto é bem curtinho, a questão que eu só peguei o primeiro parágrafo, a questão é bem tranquila, mas é uma questão que volta mais para o aspecto interpretativo. E evidentemente quando a gente fala de interpretação, ou seja, entender a mensagem do texto, não há como se desvincular isso de aspectos gramaticais que interferem no que o texto quer dizer e aquela parte que eu acho que assim é o ponto fraco, né? É a pedra no sapato de todo mundo, que é a questão de enriquecimento de vocabulário, né? Esses aspectos léxicos, o que significa cada palavra. Gente, basta você se envolver com esse tipo de coisa, que esse vocabulário vem naturalmente, como tudo que a gente estuda na vida. Uma hora você não domina o vocabulário, vai se envolvendo, de repente você passa a dominar. Isso é pra tudo na vida. Eu lembro que uma vez eu tive que mandar mexer num carro meu, queria que mexer num carro, queria que mexesse no motor dele, carro de competição. Cara, eu comecei a visitar os mecânicos todo dia e eles eram muito pacienciosos e me explicavam, olha, isso aqui é tal coisa, esse é o coletor, isso aqui é um anel de pistão, né? Isso aqui é uma biela. Cara, de repente aquilo deixou de ser um problema, porque eu fui me envolvendo diariamente com aquele vocabulário de maneira natural e hoje eu sei o que é um comando, o que é uma biela de um pistão, né? O que é um anel do cilindro do pistão, enfim, esse tipo de coisa. Então prova que você só tem que ter um interesse natural. Ah, o inglês é difícil. Se você começa a se envolver, esse processo é natural, vai por mim. Vamos dar uma olhadinha na ESAF? Olha que trechinho pequeno, já acaba aqui, é só esse slide aqui, gente. Então vamos ler para você poder ganhar muito vocabulário e estrutura com um encontro hoje mais curtinho. Olha só, ele diz assim no nosso texto. The government announces plans to privatize infrastructure and disappoints striking bureaucrats. In recent years, Brazil's government has been able to avoid tough spending choices. Faster economic growth and falling tax evasion have translated into steadily rising revenues, allowing the federal government to hire more workers and pay them more, as well as to boost pensions and social transfers. Olha o nosso as do encontro passado marcando presença aqui. E a gente viu que no nosso encontro passado o as tinha várias traduções, né? A principal delas é a palavra como. Eu acho que essas são as principais. Já que um porquê ele também pode significar e a medida que. Eu nem sei dizer se essas são as mais importantes, porque, olha só, tudo isso aqui é muito corriqueiro. Mas quando eu tenho a expressão as well as, significa bem como. Você vai ver no texto. E olha que louco, quando uma frase termina só com as well, olha isso, cara, olha o conhecimento que eu estou trazendo para você hoje. Quando uma frase termina só com as well, isso aqui significa também. Também. Olha que loucura, é igual a um to, né? Que a gente conhece mais comumente no inglês. Então veja, quando você fala assim, ah, eu estou com fome também, I'm hungry as well. As well significa também, mas as well as já é outra coisa, significa bem como, e é isso que está no nosso texto. Vamos dar uma olhadinha? Olha só o que ele está dizendo aqui, que sensacional. Deixa eu pegar uma cor mais bacana, ó. O governo anuncia planos para privatizar a infraestrutura. Bem, isso aqui parece português, vamos combinar? Quanto mais técnico o inglês, mais derivação latina, mais semelhança com o português. Cara, você não tem que ter medo do texto técnico. É muito melhor do que o texto informal, que é carregado de gírias, expressões idiomáticas e às vezes regionalismos. Não, cara, texto técnico geralmente tem uma semelhança com o português gritante. Então essa frase aqui parece português. O governo anuncia planos de privatizar a estrutura e desaponta os burocratas notáveis, né? A palavra striking tem tantos significados, porque strike também significa atacar. Então o que é o striking? É algo que impacta, os burocratas impactantes, ou notáveis, ou fervorosos, enfim. É isso. Mas tem N traduções strike. A palavra striking vem de strike, tá bom? Que significa também bater, atacar. Muita tradução. Mas vamos lá.
Ele fala assim, ó, em anos recentes, ó, aqui é o nosso macete da garota bonita, o governo do Brasil tem sido capaz de evitar escolhas de gastos difíceis, tough spending choices. Então aqui está falando de uma época de bom momento do governo brasileiro. Então ele está dizendo que o governo has been able, ele tem sido capaz de evitar algumas escolhas de gastos difíceis. Tough quer dizer difícil. Ele fala que um crescimento econômico mais rápido e uma falling tax evasion é uma o quê? É uma queda na evasão fiscal. Tax, na verdade, significa imposto, tá? A tradução de tax pode ser taxa ou imposto. Aliás, o imposto não deixa de ser uma taxa que você paga por algum serviço ou alguma coisa. Então aqui ele fala de quê? De queda falling aqui vem do verbo fall, que é cair, de queda na evasão de impostos, ou seja, na evasão de taxas, na evasão fiscal. Eu vou fazer uma tradução mais generalizada. Uma queda na evasão fiscal, olha que bacana, que traduziu em steadily rising revenue. Revenue é receita. Então se traduziu em aumento, rising, receitas que aumentam constantemente, tá? Steadily quer dizer de maneira constante, fixa, tá? Estável. É isso. Então, olha o que ele está falando de aumento de receitas constante, estável. E isso só pode ser um momento do Brasil diferente do que a gente vivencia hoje na data de gravação desse vídeo. Daí ele diz assim, ó, permitindo ao governo federal contratar mais trabalhadores e pagar eles mais, bem como aumentar as pensões e as transferências sociais. Tá falando de uma época em que o dinheiro em caixa estava sendo possível fazer tudo isso. Olha que interessante o momento que o texto traz de crescimento econômico no Brasil. Legal? Eu quero aproveitar esse momento para falar justamente da palavra revenue, que é uma das palavras que você tem que dominar quando a gente fala de vocabulário técnico da área de economia. A palavra revenue significa receita. Revenue, receita no sentido da sua receita, o quanto você ganha. E aí já caiu muito em texto um tal de IRS, tá bom? Então o que é IRS? É um Internal Revenue, que é a palavra que eu acabei de falar, Internal Revenue Service. Que aí você vai traduzir como um serviço de receita interno. Bom, o que é internal aqui? É o que pertence a um país. Tudo que é interno do Brasil e pertence à esfera nacional toda, a gente chama de algo federal, né? O imposto de esfera federal, quer dizer, abrange toda a nação. Então o que acontece aqui? Qual seria a tradução ajustada? Porque não dá para traduzir ao pé da letra. A gente sempre pontua isso aqui. A tradução ajustada para Internal Revenue Service é a nossa receita federal. Né? Concorda que a Receita Federal envolve aquilo que nós arrecadamos aqui dentro do Brasil, internamente? Pronto, aprendeu um termo novo, aprendeu a dizer Receita Federal, em inglês, Internal Revenue Service. E aí a gente pode ir para a nossa questãozinha que diz o seguinte, de acordo com o parágrafo 1, que aliás eu só trouxe ele, percebe? Eu cortei o nosso texto e trouxe somente esse parágrafo, que é o que nos interessa para hoje. Eu posso dizer que, a infraestrutura foi privatizada? Olha isso que interessante. Gente, eu não posso traduzir esse cara ao pé da letra, tá bom? Um dia você vai ter um curso meu lá, você vai saber, né? Ou você compra um curso do Aprova Concursos, você vai saber por que essa estrutura não é traduzida ao pé da letra. O nome desse tempo verbal é Present Perfect. Eu vou deixar aqui para você fazer uma pesquisa sozinho sobre o Present Perfect, tá bom? Mas normalmente não se traduz ao pé da letra. Então ele está dizendo que a infraestrutura foi privatizada. Ele diz que eles anunciam planos para privatizar. Não. Errado. Tranquila essa questão. Tough spending choices have been made. Escolhas de gastos duras foram feitas. Vamos voltar no texto? Ele está dizendo que aqui, vamos achar essa parte. O governo foi capaz de evitar, avoid. Aí você começa a entender o que a ESAF gosta de fazer, né? Se você não domina esse vocabulário, você erra o item. Evitar o quê? Escolhas de gastos difíceis. Evitar, né, de gastos maiores, enfim, evitar gastos. Então, se você não conhece essa palavra, você erra esse item. Não é o caso. Próxima. Faster economic growth might come about this year. Might significa pode, dá uma ideia de incerteza. É muito comum o uso de dois verbinhos modais que tiram a certeza da frase no inglês. O may e o might, que tem aqui a mesma tradução.
Então ele está falando que um crescimento econômico mais rápido pode surgir neste ano. Um crescimento econômico mais rápido pode surgir? Não, na verdade, ele está falando nesse texto que isso já aconteceu, não é verdade? O governo ele teve aqui uma diminuição na evasão fiscal, o que já se traduziu em contratar mais trabalhadores, pagar eles mais. Então, na verdade, esse item não procede. Próxima. Vamos deixar esse slide limpo aqui para nós, né? Então, essa aqui também está errada. Tá, a evasão fiscal foi diminuída? Has been decreasing, quer dizer, ela tem diminuído. Isso aqui é present perfect continuous. Ela tem diminuído? Bom, eu tenho que conhecer o vocabulário decrease. E o verbo decrease, que juntamente com o verbo increase tem grande incidência nas provas, tem. Verbo increase é aumentar e tudo que tem a ver com isso. Verbo decrease é o verbo diminuir, né? Vem de decréscimo e tudo que tem a ver com isso. São possíveis traduções. Bom, ele realmente fala aqui no texto de vamos lá, vamos marcar? De uma queda na evasão fiscal. E uma queda significa uma diminuição. Então aqui a ESAF cobra conhecimento léxico de vocabulário para você interpretar corretamente. O foco é interpretativo, mas você depende de um conhecimento léxico para acertar o item. Bom, suponho que já seja a letra D, gostei muito dela, só vamos eliminar realmente a última. Tax revenues could have risen, ou seja, né, as receitas fiscais poderiam ter aumentado? Não, na verdade, se ele já falou que houve queda, né, do que de evasão fiscal, quer dizer que já aumentou, realmente a correta é a letra D, ficou vermelhinha ali para você, e aí a gente resolveu hoje em um tempo menorzinho uma questão da ESAF com o vocabulário da área fiscal, da área de economia. Bem legal. Então ficamos por aqui, espero você na próxima semana. Pintou alguma dúvida ou algum conhecimento que você queira que eu aprofunde? Entre em contato comigo, né? A gente não pode dar uma aula super completa aqui porque a ideia não é essa, mas de repente se surgirem dúvidas a partir do que eu falei, me manda uma mensagem que em tempo hábil eu vou responder. Olha que bacana, quando eu, no programa de número 14 ou 15, não lembro, eu ofereci uma lista de conjunções, uma centena de pessoas, mas centenas de pessoas, eu tô até hoje recebendo mensagens dizendo, professor, me manda aquela lista, né? E isso é muito atemporal, tem gente que vai ver aquela minha aula de lista de conjunções, daqui um mês vai me pedir, e eu tenho com muito prazer respondido pessoalmente todo mundo e mandado no próprio Facebook, que dá para anexar um arquivinho, a lista de conjunções. Então, a ideia é justamente essa, eu faço um atendimento personalizado, às vezes eu demoro um pouquinho, é gente no Brasil inteiro pra gente responder, mas com o maior prazer. Se você tiver alguma dúvida, alguma questãozinha, né, que seja tranquila, rápida, eu posso aprofundar alguma explicaçãozinha aqui para você em caráter um pouquinho mais pessoal. Também não posso, em caráter individual, começar a dar aula para todo mundo, mas o objetivo é estreitar a comunicação com você, lhe atender, afinal de contas eu sei o que cai na prova e tô a fim de dar esse presente para você. Tamo junto? Vambora? Vamos bater na cara da concorrência com os dois lados da mão? Claro que a gente fala isso no sentido figurado, mas todo concurseiro tem que ter sangue no olho, vamos com raça, é isso aí. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço. Tchau, tchau.